A Semana Santa é falsa. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Antes de você imaginar que eu estou falando heresia aqui, dê o seu like, ative o sino, se inscreva e compartilhe o link. E deixe seu comentário, faça sua crítica para que nós possamos ter maior relevância. Mas eu quero respaldar esta afirmação tão séria aqui à luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus vai nos mostrar que nunca houve Semana Santa como nós vivenciamos hoje. Essas tradições católicas se misturaram no sincretismo de Constantino ali no período do terceiro século, não é? Entrando para o quarto século, onde houve uma mistura muito grande com o mitraísmo, que era uma cultura pagã da época, uma cultura romana. Você vai ver nesses textos que eu vou ler, de maneira bem simples, que nunca existiu esse negócio de Semana Santa, de data específica, pessoas aí que ceiam uma vez no ano na Semana Santa e acham que é o bastante para manter-se em santidade, vivem essa tradição desbotada, essa tradição adulterada da palavra, não é? Então, acham que vão se santificar na Semana Santa, se comer tal e tal tipo de carne. Isso tudo são tradições, são costumes, superstições pagãs. E você, crente em Cristo Jesus, que conhece a palavra, que confere na palavra, que tem o Espírito Santo para te revelar, não pode ficar cativo deste engano. Olha o que diz, vou ler apenas 2 textos para você. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando o apóstolo Paulo vai celebrar uma ceia. No primeiro dia da semana, seria o domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, seria a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongando o discurso até a meia-noite, já não é mais domingo, rompendo para a segunda. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva, já de segunda-feira. A ceia foi celebrada numa segunda-feira. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortáveis. Veja só, irmãos, eles estavam reunidos para celebrar a ceia no domingo. Ocorreu que a palavra estava fluindo, houve uma revelação naquele lugar muito grande. O apóstolo Paulo avançou a palavra para a madrugada, meia-noite. E um jovem cochilou com o discurso longo do apóstolo Paulo e caiu de lá, do alto. O Eutico caiu do 3º andar, que não é necessariamente o 3º andar dos padrões de hoje. Ele cai como morto, as pessoas se assustam. O apóstolo Paulo desce, interrompe a mensagem, abraça o rapaz e diz: a vida nele está. E ele se levanta normal, sem ter quebrado nenhum osso e sem, assim, nenhum tipo de maior dano. E eles vão celebrar a ceia depois disso, já na segunda-feira. E o apóstolo Paulo vai pregar ainda até de manhã, que ele ia viajar no dia seguinte, que é na segunda-feira. Uma ceia celebrada numa segunda-feira, com presença de Deus, com revelação e com poder. Agora, olha o que o apóstolo Paulo vai narrar sobre a ceia do Senhor Jesus, nesse texto clássico de 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim." Paulo está replicando aqui a palavra do Senhor Jesus na ceia. Então, veja bem, se Jesus fala para todas as vezes que eles se reunirem, fazer memória dele, tomando o cálice e partindo o pão, então a ceia não tinha dia certo. Toda a semana era santa quando eles se reuniam para celebrar essa ceia em memória do Senhor Jesus. Poderia ser numa segunda, numa terça, numa quarta, até mesmo que tem uma teoria forte aí que prova, não é com todos os respaldos, mas tem uma teoria forte, uma corrente que diz que Jesus não morreu na sexta, mas ele morreu na quarta, não é? Então, essa questão de calendário sempre foi polêmico, porque a Igreja Católica, com seus ardis, bagunçou o calendário mundial.
o calendário gregoriano, não é? Por isso que Israel hoje também vive também no calendário antigo deles, não é? Então, o calendário foi muito alterado em favor de manobras tradicionais da Igreja Católica. Nem o Natal, o dia 25, também é o dia do nascimento do Senhor Jesus. Existem todas essas alterações no calendário. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Não existe uma Semana Santa. Essa Semana Santa tradicional dessa Páscoa toda misturada, ela é apenas uma maneira de acomodar, pessoas se acomodarem no pecado. Passam o tempo todo tocando terror em todo o pecado durante o ano todo, e uma vez por ano celebra essa Semana Santa, separa uma comida específica, não come carne e acha que isso é o bastante para manter santidade. A palavra do Senhor não fala isso. A palavra do Senhor diz que a santidade ela é uma continuidade, é um modus operandi do crente, é o dia a dia do crente, é um estilo de vida. Seguir a paz com todos é um segmento, é um caminho, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra do Senhor nos manda santificar em todo o tempo. Todas as vezes que os apóstolos se reuniam em uma quantidade assim de pessoas que não serviam, que tinham voltado de uma missão, eles ceavam segunda, terça, quarta, não existia um dia específico, um dia sagrado. Aqui estava previsto, aqui em Atos 20, para eles cearem no domingo, que é o primeiro dia, mas eles tiveram assim uma alteração na agenda, porque o Eutico caiu, e eles celebraram a ceia na segunda-feira. Não houve pecado nisso, não houve peso, não houve constrangimento. A igreja apostólica, não é? A igreja do primeiro século, ela nunca teve problema com isso. Ela nunca foi presa a tradições, ela buscava a essência. Hoje nós temos essa Páscoa aí toda misturada, com elementos pagãos, com toda essa mistura que a igreja católica traz, misturado com druidismo, com mitraísmo, misturado com todas essas lendas diabólicas, ocultistas aí da Europa, que envolve aí lendas irlandesas, coisas antigas, toda essa porcaria, esse paganismo velho misturado aí, que a Igreja Católica fez essa manobra para agradar a todos e para abarcar os seus fiéis, entre aspas. Mas não caia nessa. O que o crente verdadeiro tem que fazer então? Crer que Jesus Cristo ressuscitou e crer que ele pode andar nessa fé e celebrar essa ceia, não é? Temos muitas tradições aí misturadas, não é, que envolvem erros mais graves com mais danos e erros menos graves. Por exemplo, a tradição de que só pastor pode celebrar a ceia. Onde tem na palavra isso? Não existe isso, não é? Só um santo apóstolo pode celebrar a ceia. Não existe isso. Então a ceia é para ser feita em memória de Cristo. A ceia não é para lembrar de pecado. Jesus disse: fazer isso em memória de mim, no momento da ceia. Se você não tem a ceia, na hora da ceia, a memória de Cristo, você nunca vai ter unidade com seu irmão. Se você pensa no seu pecado, ele pensa no dele, outro pensa... Isso nunca vai dar uma unidade na hora da ceia. Agora, se todos celebram a ceia em memória dele, crendo que ele ressuscitou e voltará, seja numa segunda-feira, numa semana que não é dita como uma Semana Santa, no final de ano, no meio do ano, numa terça-feira. Então, não apegado com toda essa porcaria desse calendário alterado. Então, você vai celebrar uma ceia com realidade. E você não vai ser hipócrita, não vai ser fariseu de pecar o ano todo e chegar nessa semana, porque é dita a Semana Santa das tradições religiosas católicas e também do evangeliquez que está aí, e agora você está limpo, não é? Pecou o ano todo, agora na Semana Santa não como carne, eu faço um jejum. Isso é tudo tradição. Jesus não propõe isso para mim, para você. Jesus nos propõe um evangelho livre, um evangelho com essência, um evangelho voltado para a vida dele, para a centralidade de Cristo. Por isso que a palavra do Senhor nos chama a atenção para uma centralidade só, de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, não é? Pode ser numa mata, pode ser na cidade, pode ser numa segunda, pode ser numa terça. Então, celebre a ceia na certeza de que o Senhor Jesus ressuscitou e voltará. E isso é o bastante. Shalom.